Meus irmãos, vamos começar nosso estudo. Gostaria que você que está virado para trás virasse para frente. Estou brincando, Maria. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 39. Gênesis 39, do versículo 19 até o 23. Gênesis 39, do verso 19 ao 23. A palavra do Senhor diz assim: tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. O Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou as mãos de todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro das coisas, ou de todas as coisas que estavam sob as mãos de José, nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos ouvir uma canção, não sei se você conhece, uma canção antiga, e eu acho belíssima a letra dessa canção, e tem um pouco do que nós vamos conversar nessa noite em nosso estudo bíblico. Vamos ouvir essa canção. Se quiser cantar, se conhecer, fique à vontade. Passado, pena cruz.
Vamos orar, irmãos. Nós vamos estar orando pelo Samuel, netinho do Ivan, da Penha, está com uma virose. Deus está abençoando. A cunhada do Ivan, é Marina, né, o nome, pela saúde dela também. E nós vamos orar pelo nosso estudo nessa noite, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Grandioso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra viva, palavra eficaz, palavra essa que não precisa de atualização, porque é sempre atual. E a nossa regra de fé e prática. Nós te louvamos porque o Senhor fala conosco, da mesma maneira como falaste no passado, continuas a falar conosco. Pai amado, Deus bendito, eu quero suplicar a Ti que abençoe a vida do Samuel, esteja cuidando da saúde dele, Pai, abençoe o Rogério, a Carol, nos cuidar, esteja tirando essa virose, esse mal-estar. Marina, cunhada do Ivan, da Penha, que o Senhor esteja cuidando da vida dela, da sua saúde, protegendo ela, Senhor, em todos os aspectos. E nos abençoe com a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Cuida dos nossos irmãos que estão enfermos, cuida dos irmãos que, por diversos motivos, não estão aqui, mas estão participando em casa. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja. Fala conosco, Senhor, pois queremos ouvir a Tua voz. Nos abençoe. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, chegamos então no capítulo 40, eu fiz questão de ler os versos anteriores aí, 19 a 23, capítulo 39, para nos situar um pouco no contexto que nós estamos vendo, no contexto que nós estamos inseridos aqui. E o tema proposto para essa noite é lidando com a decepção. E eu começo, antes de lermos aí o capítulo 40, afirmando isso: todos nós lutamos com decepções na vida. Todos nós, em alguma medida, já passamos por alguma decepção. É um bichinho aqui. Sai. E as decepções mais difíceis de lidar são quando você orou por algo há muito tempo e parece que finalmente Deus vai responder. E aí você sente, não, é agora, vai acontecer na minha vida, eu orei, parece que as coisas estão encaminhando para isso e de repente não foi nada daquilo ou para aquele momento, né? Mas então isso não acontece e aí as suas esperanças são frustradas. E nessas horas é difícil de não ficar desapontado com Deus ou decepcionado. Isso eu estou dizendo de forma errônea, né? Erroneamente nós podemos aí nos sentir que Deus está sendo cruel conosco, que Deus está jogando conosco, porque Ele não fez, porque Ele fez parecer que iria responder e as coisas não saíram como eu imaginava que ia acontecer, e esta frustração das esperanças vão tomando conta do coração. E aí, queridos, se acontecer mais uma vez, parece que a gente vai se sentindo desanimado até para orar, para buscar o Senhor, né? Porque, poxa vida, eu estou decepcionado, estava tudo certinho, seja a proposta do emprego, seja a saúde de um ente querido, seja dentro da família, situações, e aí nós temos que amargar decepções e lidar com essas decepções. Sabe, quando os irmãos de José o venderam como escravo no Egito, é muito interessante porque nós olhamos para a vida desse jovem que amarga algumas decepções na sua vida. Coloquei para nós o seguinte: em certas ocasiões, José deve ter sentido que a vida não tinha sentido, o que era totalmente injusto, que a vida era totalmente injusta, sem dúvida. Ele foi tentado a pensar que Deus não estava se importando com as suas provações. Ele era um ser humano como nós. Uma das questões que nós não podemos nos esquecer é que dentro das narrativas nós estamos lidando com seres humanos, pessoas como nós, com seus desejos, com seus sentimentos, com seus sonhos.
E aí, queridos, como é maravilhoso recordar que a vida de José foi um exemplo marcante da providência especial de Deus sobre o seu povo. Isso deve servir para o nosso conforto quando a vida está fora de controle. Sabe quantas e quantas vezes no meio da nossa jornada, no meio da vida, parece que tudo perdeu o controle, tudo perdeu o sabor, tudo perdeu o sentido. Nós não podemos nos esquecer que há a providência de Deus agindo, mesmo quando parece que Deus está em silêncio na nossa vida. Sabe, meus irmãos, quando José foi vendido como escravo no Egito, não havia esperança para José no horizonte. Ele foi vendido como escravo. Primeiro, a primeira proposta era a morte de José. Os irmãos de José viram ele de longe. E qual foi o adjetivo deles? Lá vem o tal menino bonito da capa colorida. Lá vem o tal sonhador. Chamaram José de sonhador por causa do sonho dele, lá no capítulo 37. Mas aí, queridos, José foi vendido como escravo e por meio do trabalho árduo, com integridade, com a mão de Deus sobre ele, o que vimos na semana passada, a mão do Senhor estava ali com José. José então havia subido um degrau na vida, ou seja, alguns gostam de olhar para a vida de José entre esses altos e baixos. Agora podemos dizer que José subiu um degrau, estava bem, foi colocado como número 1 ali, em primeiro lugar na casa, tudo aos seus cuidados. E aí, queridos, as coisas estavam melhorando, poderíamos dizer que houve um aumento de salário, a comida já não era tão ruim como a comida como escravo. Então, após se recusar, ceder aos avanços da esposa de Potifar, José foi injustamente lançado na prisão. E essa foi a cena que nós lemos do verso 19 até o verso 23 do capítulo 39. E lá, na prisão, com a mão de Deus em sua vida, se tornou evidente, esse fato. O carcereiro então colocou José no comando dos outros prisioneiros, e aí suas esperanças aumentaram novamente. José orou a Deus, é possível, e que aqui não mostra as orações de José com ênfase, mas é possível que ele estava ali clamando, deu uma melhorada. E aí até esse ponto, José estivera na escravidão, e então na prisão, ficaram aí por um tempo considerável, 10 a 13 anos. Coloquei para nós que até esse ponto José, que estiveram em prisão e em escravidão e depois em prisão, por mais 10 anos, o período total da escravidão, 13 anos aí. O narrador não especifica quanto tempo ele passou na casa de Potifar. Mas algo que é marcante aqui para nós, é que ele não perdeu a fé nas promessas de Deus. Independente das circunstâncias, José se manteve fiel a Deus e crendo nas promessas de Deus. Sabe, o texto que nós vamos ler no capítulo 40 pode ser evidenciado, essa firmeza de José, pela prontidão dele de interpretar o sonho de 2 prisioneiros. Ele ainda estava convencido de que a revelação de Deus em meio aos seus sonhos, lá no capítulo 37, versos 5 a 11, era verdadeira, e que Deus não havia abandonado o seu servo, que Deus estava com ele. E há algumas lições tão preciosas nesse capítulo 40 que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessa noite. Nós vamos fazer uma rápida passagem pelo texto bíblico, fazendo algumas considerações e depois trazendo para nós alguns ensinos, algumas aplicações. Vamos ler o verso 1 a 4 do capítulo 40 de forma alternada. Em primeiro lugar, os prisioneiros importantes. Capítulo 40, versículo de 1 a 4 de Gênesis. Vamos ler. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Dignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, E mandou detê-lo na casa do comandante da guarda no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pôs a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E lá estava José na prisão.
Sabe, meus irmãos, nós não sabemos quanto tempo passou que José ficou naquela prisão com eles ali. Ao certo, o texto bíblico, ele nos diz, passado um tempo, e depois no versículo 4, ele diz aqui, por algum tempo estiveram na prisão. E José, então, recebe agora, um tempo depois, 2 novos prisioneiros. O texto bíblico diz para nós que se juntaram a ele o copeiro-chefe e o padeiro. Eram homens importantes da corte de Faraó. Às vezes nós olhamos, quais são as figuras ilustres dentro de um reinado, e nas narrativas aqui pensamos em soldados, no chefe da guarda, que são pessoas ilustres, de honra. Mas olha, lembremos de Neemias, que foi copeiro do rei, e aqui, ser copeiro ou um padeiro não era um cargo menosprezado, uma função sem importância. Tinha o seu valor. Eu destaquei para nós algumas questões. Em primeiro lugar, o copeiro. O copeiro era mais do que um homem que provou o vinho antes que Faraó bebesse, para garantir que ele não fosse envenenado. Ele estava sempre com o rei, um dos seus conselheiros e confidentes. Então, volta e meia, vou usar um exemplo aqui, bobo, mas que ajuda a pensar. Dizem que um dos grandes psicólogos dos nossos dias são cabeleireiros e manicures. Não sei se isso é verdade, mas volta e meia você ouve cada conversa nos salões de barbeiro, nos cabeleireiros por aí. Eu fico imaginando que esse copeiro conhecia muitas coisas ali do Faraó. Estava presente, tinha acesso a Faraó. Os reis, frequentemente, eram... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, coloquei o padeiro. Os reis eram frequentemente, eles temiam serem envenenados, como aconteceu muitas e muitas vezes na história. E por isso, eles confiavam as suas vidas nas mãos do copeiro ali. E como resultado, a maioria desses oficiais, copeiros, padeiros que cuidavam, eles não eram, diz ali os comentaristas, que eles não eram pessoas menosprezadas, eram bem vistas, eram assediados, eram ricos e influentes. Tanto é que os inimigos, aonde que eles iam buscar um apoio? Não no chefe da guarda ou no soldado, era naquele que servia a comida. Na verdade, meus irmãos, esses oficiais, acho que até já coloquei como uma notinha aqui para nós, geralmente eles eram estrangeiros e eram de confiança dos reis. O padeiro, no caso aqui, garantia a qualidade de todos os alimentos servidos à mesa de Faraó. Então, ambos eram aí administradores, esses oficiais, frequentemente estrangeiros. Em muitos casos, se tornavam confiáveis e favoritos do rei e exerciam influência política. Lembra de Neemias, quando Neemias estava triste por receber a notícia do seu povo ali? E aí, o rei, Artaxerxes, se não me engano, ele pergunta para ele: por que você está triste? Por que você está triste? Tamanha a proximidade. E ele encontra o favor ali. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, e eu lendo aqui, fiquei pensando, o que eles aprontaram para ser preso? Eu acho que o padeiro queimou o pão. Nós não sabemos, o texto bíblico diz que eles ofenderam. Ambos administravam o alimento de Faraó em seus próprios postos domésticos, O copeiro, o vinho em seu copo, o padeiro, o pão e os bolos em sua mesa. Ambos tinham íntimo acesso a Faraó. Ambos podiam exercer um papel sinistro de conspiração contra ele. Bom, não é o caso aqui, aparentemente não é o caso de uma conspiração, apesar que o padeiro depois vai ser morto aqui, porque eu acredito que imediatamente Faraó já teria mandado matar. Mas a falta aqui, como o texto bíblico diz que eles ofenderam, o texto hebraico literalmente diz que eles cometeram um pecado. Tem a expressão aqui de ofender, no nosso texto traz o sentido de tem pecado. E a ideia aqui é que, em contraste com José, que era uma prisão injustificada, eles estavam ali porque cometeram alguma coisa. Pelo menos o padeiro.
E aí, queridos, o texto nos fala aqui que esses oficiais, então, foram ali para a prisão. Depois, no versículo 4, diz para nós o seguinte: o comandante da guarda pô-los a cargo de José para que servisse e por algum tempo estiveram na prisão. Veja, o nosso texto traz algumas informações. No versículo 3 mostra a localidade dessa prisão. Se você observar aí na sua Bíblia, diz que era na casa do comandante da guarda, o que posteriormente está aqui fazendo menção a Potifar. No capítulo 41, verso 12, se você olhar aí, diz assim: achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contando-lhes o nosso sonho, e ele nos interpretou, cada um segundo o seu sonho. Esse comandante da guarda aqui estava ali numa alta posição, a posição de Potifar, estava acima do carcereiro, e ele incumbiu José, então, de ficar responsável ali, a responsabilidade de supervisionar ali os prisioneiros. E aí 2 servos do rei foram parar lá. É importante dizer também que essa casa era uma prisão especial. Essa prisão especial era onde os funcionários do alto escalão eram enviados. Era uma prisão, mas poderia dizer prisão domiciliar, né? Apesar de não ter nada de prisão domiciliar, porque se você for daqui a pouco a gente vai ler o Salmo 105, verso 19, nós vemos o sofrimento que José estava passando juntamente com os outros prisioneiros ali. E aí o texto bíblico diz que ele servia a eles ali. Veja que o verso 4 diz: para que os assistisse, que os servisse. Ele dá assistência àqueles que davam assistência a Faraó. E aí, nós não sabemos nada da culpa desses homens. Sabemos que eles fizeram algo errado e foram parar na prisão. Culpa, inocência, não sabemos. Talvez esses faraós, reis, eram tão voltados para si que até um olhar torto já mandava para a prisão. Até uma palavra dura já era motivo de perder a cabeça. Mas eu coloquei para nós o seguinte: o que fica evidente é o fato do aprisionamento destes homens fazer parte dos planos de Deus. Não existe causulismo, não foi por um acaso eles foram parar ali. Tudo se encaixa perfeitamente no propósito de Deus. Logo de início, os primeiros 4 versículos, que a gente poderia dizer aqui: mas é só uma narrativa, o copeiro, o chefe, o padeiro fizeram ali alguma coisa que desagradou o faraó, foram parar na prisão, e por coincidência José estava ali. Não foi uma coincidência. Deus tem um plano. Nós não entendemos, mas o Senhor estava agindo como age na nossa vida. Vamos continuar, queridos, na leitura do texto. E aí vem 2 sonhos e um intérprete. É o nome de um filme. Eu acho que pensei no nome de um filme aqui, quando eu coloquei 2 sonhos e um intérprete. Assim como tem 11 homens e um segredo, 2 sonhos e um intérprete. Vamos ler versículos 5 a 8 de maneira alternada. E ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere e na casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Os irmãos, Deus antigamente falava por intermédio dos sonhos. Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras. E Deus falou através de visões, de sonhos, o que foi cessando. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Agora, nesse contexto egípcio aqui, nos antigos egípcios, era muito interessante a interpretação dos sonhos. Eles tinham como algo muito pesado, muito forte. Tanto é que no Império Babilônico, você deve lembrar que Nabucodonosor também teve um sonho e ficou perturbado até o ponto de interpretar. O texto aqui, o
texto diz que esses homens que estiveram agora, estavam ali, tiveram um sonho, e esse sonho, o texto bíblico diz que o semblante deles mudaram, e eles não tinham um interpretador profissional de sonhos, como era comum na época. Só tinha um interpretador que era o presidiário, pelo menos naquele contexto, José. Então olha só o que está acontecendo aqui. Ao amanhecer, José notou o semblante triste daqueles homens. Isso me chamou a atenção no texto. José não era alguém que, apesar da sua dor, eu vou mencionar isso lá na frente, ele não se preocupa com os outros. Ele olha o semblante do outro. E aí, sabendo do interesse deles, ele se ofereceu para interpretar os sonhos. Por iluminação divina, ele estava ciente de que possuía este dom. Cada sonho tinha um significado próprio. Os sonhos vêm em pares, mas o seu significado difere. Sabe, o que me chama a atenção aqui é que os dois sonhos eram parecidos. E o texto bíblico faz menção disso. Na mesma noite, eles tiveram dois sonhos, mas distintos. Tanto dos prisioneiros, quanto de Faraó. Nós vamos ver isso, se Deus quiser, no próximo estudo, que os acontecimentos foram decretados por Deus e aconteceram e ocorreriam em breve. Os próprios sonhos de José também estavam prestes a se tornar em realidade. Capítulo 41, capítulo 42 mostra isso. Lembra que lá no capítulo 37, José teve um sonho. E desde lá no capítulo 37, os sonhos vêm tomando conta aqui. E o que nós devemos olhar para o texto aqui, para toda esta ação aqui dos sonhos, é entender que vai se cumprir, porque Deus está estabelecendo e mostrando todas as coisas. Sabe, me chama a atenção que o versículo diz o seguinte: cada sonho tinha o seu próprio significado. Diz lá no verso 5, né? Tiveram o mesmo sonho, ou na mesma noite, cada um sonho com a sua própria significação. E aqui então mostra que Deus estava agindo, mostrando. Esse sonho se constituía aí como um meio de revelação. Temos pelo menos, eu coloquei 2 pares, mas na verdade são 3 pares de sonhos: o de José, o do copeiro e do padeiro, e de Faraó, que mostra que Deus soberanamente controla o destino de todas as coisas. Agora vem uma nota que eu gostaria de fazer aqui antes de falar do sonho. Cuidado para não criar a doutrina dos sonhos. Tem muita gente que algumas vezes já vieram me perguntar: pastor, eu sonhei assim, pastor, eu sonhei que eu era rico, acordei pobre. Eu falei: eu também. A gente tem que tomar muito cuidado, porque há alguns aspectos, dons que nós vemos no Antigo Testamento, até no Novo Testamento, que cessaram, que Deus agiu daquela maneira, com aquele significado. Só para você ter uma ideia, lá em Jeremias, no capítulo, deixa eu achar aqui, capítulo 23, verso 28, alguém leia para nós? Jeremias 23, verso 28. Então, vamos ler uma frase da seguinte maneira: aquele que diz que tem ter um sonho, guarde para si. Aquele que diz ter visão, não se vanglorie por isso. Nós ficamos com aquilo que não cessou. E a pergunta é: o que não cessou? O que não cessou? Não, sonhar a gente sonha, mas a palavra de Deus não cessou. Nós ficamos com a palavra. A gente tem que tomar muito cuidado para não criar doutrina em cima de sonhos, dizendo o seguinte: não, Deus me revelou que você isso, você aquilo. Primeiro que assim, alguns sonhos são um mistério para nós. Na verdade, nós sonhamos, eu até brinco, eu quase não sonho, mas quando eu sonho, misericórdia. Mas se você tem um sonho, conte como um sonho. O que nós precisamos entender é que não há nenhuma passagem da Bíblia que mostra que Deus não pode falar com alguém através de um sonho. Deus falou no passado.
Ele usava os profetas com meio de visões, usou uma bula para falar, de muitas maneiras. Agora, nós precisamos entender que a revelação infalível de Deus está na palavra, e ela não precisa de atualização. Eu estou batendo muito nessa tecla porque se você não ouviu, você vai ouvir alguma coisa ainda de um famoso pastor midiático que diz que a Bíblia precisa de atualização para agradar os grupos minoritários. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe, meus irmãos, o ponto em questão aqui é, Deus pode falar, e Ele fala. E Ele fala como? Através da palavra. Uma das coisas que eu fico muito preocupado é quando alguém chega para a gente dizendo o seguinte: olha, Deus mandou te dizer. Você tem que perguntar, qual capítulo, versículo? Porque Satanás também fala. Ele tentou Jesus como? Como que ele tentou Eva? Como que ele está usando a mídia hoje em dia? Então cuidado. Se você sonhou, guarde. Olhe, guarde. Não precisa criar doutrina em torno disso. Né? Eu estou batendo nessa tecla, eu não vou me delongar, na verdade já vou prosseguir, só para mostrar, porque às vezes a gente lê um texto também e fala assim, poxa, mas eu tive também um sonho, e daqui a 3 dias, será que vai acontecer alguma coisa? Vai, muita coisa vai acontecer daqui a 3 dias. Não sei como Deus vai agir, porque Ele é poderoso, é um mistério para nós. Existem notas de lugares onde o Evangelho não chega, de pessoas que relataram que sonharam, que o Senhor estava falando com eles. Não sei, um dia tudo isso vai ser revelado. Mas eu creio o seguinte: se Deus quer falar com você, Ele tem uma carta para você. Ele tem um livro, e esse livro é inspirado e é infalível, e é a palavra de Deus. Bom, vamos prosseguir. Né? Depois vocês me contam se tiveram algum sonho comigo essa semana. Ali na porta, eu lembro até hoje, quando a escola dominical, não está mais aqui, um membro da nossa igreja, ficou preocupado porque 2 noites seguidas sonhou comigo uma determinada ação, veio me contar. Ai, pastor, eu preciso te contar. Eu falei, conta. Ele contou. Aí eu falei assim, mas o que você fez? Ai, pastor, eu fiquei preocupado, mas e aí? Você orou pela minha vida? A gente tem que orar. Não adianta. Olha, e não se cumpriu, pelo menos até agora. Né? Não vou aqui dizer, porque vai que se cumpre aí. Né? Ela disse que ia ficar milionária. Brincadeira. Vamos prosseguir. Vamos falar um pouquinho do sonho então, irmãos? O sonho do copeiro. Vamos ler lá no versículo 9 a 15. É muito interessante os 2 sonhos aqui. E desculpe, eu até lendo o texto tem um tom hilário aqui. É trágico, mas tem um tom engraçado que eu queria destacar. Vamos lá, verso 9 a 15, de maneira alternada. Então o copeiro-chefe contou o sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim. Na videira, 3 ramos. Ao brotar havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Sabe, é interessante aqui, meus irmãos, porque o sonho do copeiro, de forma simples, nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas esse é o significado do sonho, o próprio José traz aqui a nós. O sonho do copeiro significava que em 3 dias ele seria restaurado à sua posição. Olha que maravilha! 3 dias estaria livre. E aí, logo após interpretar o sonho, José então pediu ao copeiro que não se esquecesse dele, e essa palavrinha é muito importante porque ela se repete aqui no texto: não se esqueça de mim. Não se esquecesse dele no futuro. Ele expôs a sua causa e inocência e também esperava sair em breve da prisão.
E aqui me chama a atenção algo. Veja que José, apesar de estar ali injustamente na prisão, ele não aceitava os desígnios de Deus, Deus estava com ele, mas aquilo não era algo prazeroso para José, dizendo, ah, que bom, é assim mesmo, viu Deus, eu aceito, eu estou aqui dentro. Não. Veja que no versículo ele destaca, eu sou inocente. Me roubaram do povo hebreu, entre os hebreus, e eu estou aqui nessa masmorra. Alguém abre para nós? Salmo 105, se eu não me engano, verso 19, 18, deixa eu ver se é o 18 ou 19. Lembra 17 ou 19? Mais fácil. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. É interessante que no verso 18 aqui, no Salmo 105, essa informação, os pés foram apertados com grilhões, nós não temos essa informação na narrativa de Gênesis, mas possivelmente a vida de José não era uma vida fácil. Porque quando a gente vê assim, ele foi colocado como chefe ali no cárcere, não era uma vida fácil. E a atitude de José foi o seguinte, olha, quando você sair daqui, você lembra de mim, fala da minha causa, fala que eu fui preso injustamente, né? Na NVI, a tradução, o verso 14, ela diz assim, quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e mostre-me bondade, mencione-me a Faraó e tira-me dessa prisão. E aí, vamos criar uma imaginação aqui. 3 dias depois, quando José interpretou o sonho, o que aconteceu com o copeiro-chefe? Se cumpriu. Ele saiu da prisão. Aí você pode imaginar, então, o copeiro-chefe ali saindo da prisão, olhando para José e fazendo assim para ele, ó, agora pode deixar. E aí vem José, né? Eu imagino que José, não sei se ele tinha ali uma cama, um saco de dormir, o que era, ele enrola, começa a juntar as pouquinhas coisas que ele tinha ali, e falou, opa, agora é questão de dias. O copeiro está agindo como um advogado aqui. E aí, meus irmãos, é interessante que é como se o copeiro, né? Não se preocupe, amigo, logo você vai sair também. E aí as esperanças de José, que agora fora vendido como escravo, toda a situação que nós sabemos, finalmente parecia que agora Deus estava atendendo as orações, e aí ele começa a agir e nada, e o tempo passa. E aí é interessante, queridos, que a noite chegou e nenhuma palavra do carcereiro sobre a libertação de José, o silêncio. E aí talvez se ele fez a trouxinha de roupa dele, ele já teve que desfazer para passar a noite. Né? E aí talvez ele pensou assim, José, não, tudo bem, ele está muito ocupado, amanhã o copeiro vai mencionar e eu vou sair. No dia seguinte, nenhuma palavra sobre a libertação de José. Talvez José tenha perguntado, né, para o carcereiro, o carcereiro, você ouviu falar alguma coisa da minha situação? Saiu algum alvará de soltura, alguma coisa aí? E aí, nenhuma palavra. E o tempo passa, uma semana, depois um mês, e as grandes esperanças de José diminuíram até que se apagaram. O copeiro se esqueceu de mim. José passou de grandes esperanças para nenhuma esperança, somente em Deus. E eu coloquei para nós o seguinte: se nós compreendermos os planos de Deus, ficaremos alegres até mesmo diante dos desapontamentos. Sabe, segundo Tessalonicenses, ele nos diz assim, em tudo dai graças. Nós temos uma tendência de conferir a Deus, que Ele é Deus, o nosso Deus, só quando tudo vai bem. Quando não somos esquecidos, quando está tudo caminhando, e quando as coisas ruins acontecem na nossa vida. Então nós nem precisamos lembrar disso, que se compreendemos os planos de Deus, sabemos que coisas boas e ruins visam nos aperfeiçoar. E Deus estava trabalhando com José. Mas aí, lembre-se, quantos eram prisioneiros? 2. Tinha uma outra visão lá, tinha um outro sonho, o sonho do padeiro. Vamos lá, verso 16 até o verso 19. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei,
E eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará numa madeira, e as aves te comerão as carnes. Nossa, Eu ouvi um vixe, mas foi esse o meu sentimento. era melhor não ter perguntado. Eu até comentava com a Fabiana na semana passada, eu falei assim: Fábio, é tão interessante como a Bíblia mostra, né, que o padeiro ouvindo, então quer dizer, o copeiro deixou claro, eles estavam ali, declarado o sonho dele. E aí o padeiro se animou e foi a José e falou: José, eu também tive um sonho. Sabe, irmãos, é interessante que às vezes a gente quer pegar uma norma de alguém, uma situação de alguém, e achar que tudo deve ser do mesmo jeitinho. Não é. Há uma expressão que aparece no texto aqui, no versículo 19, dizendo o seguinte: vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, ou numa outra versão, que a interpretação era favorável, ou seja, a disposição do copeiro, eu até coloquei aqui, esqueci, a disposição do copeiro anteriormente pressupõe a sua inocência, porque ele declara, do mesmo modo que ele não tinha nada para esconder, mas o padeiro, não sabia, né? Então ele vai, e ele, se isso funcionou para ele, vai funcionar para mim também. Primeiro, o sonho do padeiro significa que em 3 dias ele seria degolado, executado. Uma interpretação favorável, boa, né? A disposição do copeiro em partilhar o seu sonho pressupõe inocência, ele não tem nada a esconder. Em termos de contraste, o padeiro culpado não partilhará o seu enquanto não ouvir, ele não partilhará, perdão, o seu sonho enquanto ele não ouviu a interpretação do sonho do copeiro. E aí o texto diz isso: já que ele era favorável, então eu acho que vai funcionar para mim também. Foi bem pragmático aqui, né? Funcionou para ele, vai funcionar para mim. E aí, uma coisa que acontece aqui no nosso texto, né? José então fala do sonho para esse padeiro. Ele diz o seguinte, o José dizendo: olha, sobre a sua cabeça, dentro de 3 dias, Faraó tirará fora a cabeça e pendurará no madeiro. Há uma representação egípcia que conta um pouco de um padeiro carregando cestos sobre a sua cabeça. E esta imagem mostra que era a imagem que José está descrevendo aqui, é a morte que vai acontecer com ele. Que morte cruel. E ainda, o texto diz que ele tinha 3 cestos de pão. Só uma questão técnica aqui, ela é mais bem traduzida como 3 cestos contendo uma fornada de farinha branca. Por isso ele coloca aqui na tradução como cestos de... cestos na minha cabeça, 3 cestos de pão alvo. Só para você ter uma ideia, existia dentro da cultura egípcia ali cerca de 38 tipos de bolo e 57 variedades de pão. Isso segundo os escritos antigos. Então, o padeiro ali possivelmente estava, o sonho era, você vai preparar, tem um cesto dentro do seu ofício aí. Depois, o texto diz que as aves o comiam, ainda que tivesse alguma coisa na cabeça para uma ave vir buscar. Esta ação significa que, por mais que ele se esforçasse, demonstra que ele não teria força para lutar contra aquilo que iria acontecer na sua vida. Passivo. Não tem como impedir uma ave de pousar na sua cabeça. Não tem como ele se proteger de Faraó. Depois há um jogo de palavras aqui. Se o copeiro, Faraó reergueu, né, ou colocou ali ao seu posto, aqui o padeiro, Faraó iria erguer, não o corpo, a
cabeça, a ideia de tirar a cabeça, ele vai decapitá-lo, né? Erguer a tua cabeça, pendurar uma árvore ou espetá-lo num poste, era assim algo cruel, era severo o castigo. Mas qual é o ponto aqui para nós? O ponto é esse aqui. A interpretação deste sonho, como do sonho anterior, que José confirmou que José era verdadeiramente inspirado por Deus. Talvez as interpretações corretas destes sonhos ajudaram José a reafirmar a sua confiança nos seus próprios sonhos. E aí, queridos, a gente pode até perguntar, será que José teve compaixão desse padeiro? Talvez sim, mas ele não tinha nada o que fazer. E uma cena que eu já li várias vezes essa passagem em outros contextos, e uma cena que me chamou a atenção, eu comentava com a Fabiana, é que há duas ações nesse sonho. E sem querer aqui ferir o texto. Um é graça, o outro é castigo, é destruição, é morte. Sabe, nós não sabemos o que o copeiro fez, nem sabemos, de fato, afirmamos que talvez seja inocente, porque ele declara tudo ali tão abertamente, mas ele foi agraciado, enquanto o outro foi punido. Um pouquinho, daqui a pouco eu vou mencionar isso. Nós não podemos nos esquecer que eles não estavam ali meramente porque o faraó acordou bravo. Houve uma ofensa, como o texto bíblico diz, passivo de condenação, mas um foi restaurado na sua velha condição. Mas vamos continuar aqui, porque o capítulo termina, então, e aí eu faço alguns apontamentos para nós. O esquecimento, verso 20 a 23, vamos ler para terminar o capítulo. No terceiro dia, era o aniversário de nascimento de Faraó. Deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou o seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, ou pode ser entendido como arrancou a cabeça, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém ele se esqueceu. Meus irmãos, é interessante que do verso 20 a 23, uma palavra que a gente pode dizer é o seguinte: assim se cumpriu. Conforme a interpretação de José, assim aconteceu. Veja, provavelmente o copeiro estava se sentindo em uma posição tão delicada diante do faraó, que estava com medo de ajudar José. Talvez ele estivesse com medo de contrariar a esposa de Potifar, não sabemos. De qualquer forma, a raça humana é repleta de pessoas ingratas. Veja que o texto ele termina com essa expressão: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José. E a expressão que aparece aqui, numa outra versão, esqueceu-se de José, a tradução desse texto, ela não traz o sentido de um lapso mental. O copeiro estava tão animado de voltar para o seu velho cargo que nem me lembrei, ele poderia fazer isso. Na verdade, era um lapso moral, egoisticamente. Ele não se deu ao trabalho de lembrar-se de sua estada anterior. A ingratidão do copeiro egípcio prefigura a posterior experiência nacional dos israelitas no Egito, que posteriormente eles serão escravos no Egito. Depois da morte de José, o tempo passa e eles vão se tornar ali escravos. Bom, um contraste aqui, e aí nós vamos fazer alguns apontamentos. Verso 14, José diz assim: lembre-se de mim. Verso 23, ele se esqueceu. Sabe, eu lendo esse texto, meditando sobre ele, fiquei pensando o seguinte: esquecidos pelos homens, lembrados por Deus. Os homens podem nos esquecer, podem nos abandonar, mas Deus não abandona os seus filhos. E há algumas considerações para nós que eu gostaria de fazer para terminar nessa noite. Primeiro, as decepções começam quando grandes esperanças de respostas para os nossos problemas não são atendidas como esperamos. Por isso que eu chamo esse capítulo como um capítulo que mostra decepção. E Deus usa
decepções para levar os seus servos ao lugar onde sua única esperança está nele. Lá em Jeremias capítulo 17 diz: maldito o homem que confia no outro homem. E a ideia do outro homem não é apenas o próximo, eu não posso confiar em ninguém, já vi gente dizer isso, mas é confiar até mesmo na sua própria força, que faz do seu braço mortal a sua força. Sabe, o processo, meus irmãos, é um tanto quanto doloroso, decepções nenhum de nós gostamos de passar. Mas em primeiro lugar, então, o que eu gostaria de destacar é isso: decepções começam quando grandes esperanças de respostas para os nossos problemas não são atendidas como esperamos. A maioria de nós vem a Cristo com grandes esperanças de respostas para essa vida. Sabe, o Evangelho promete muito. O Evangelho promete paz, promete alegria, promete relacionamentos restaurados, perdão por todos os nossos pecados, a cura emocional, significado e propósito de vida e muito mais. Nós ouvimos histórias sobre cristãos, como Deus agiu milagrosamente na vida de tantas e tantas pessoas, e às vezes não aconteceu conosco. E aí nós falamos: ó céus, ó Deus, por quê? E aí começamos a orar para que Deus resolva os nossos problemas da nossa vida, cure o ente querido, faça dessa maneira, faça daquela, e Deus parece que não está ouvindo, parece que Deus não está agindo. Sem dúvida, José orou. José era um homem que estava ali com Deus. Sem dúvida, José andava com o Senhor. José deve ter clamado pela maneira como ele disse para o copeiro: me tira daqui. Só que diz o texto que ele permaneceu ali. Se você olhar no capítulo 41, quantos anos depois que o copeiro saiu? 2 anos. Olha, meus irmãos, só 2 anos? Passa só 2 anos na prisão. 2 anos quando tudo é prazeroso, é maravilha, passa rápido. Agora, quando é pesado, não é. Veja que José, ele interpretou sonhos, agiu daquela maneira, e a palavra de José no verso 14 foi: lembre-se de mim. Sabe, talvez alguns acham que José estava errado de apelar ali para que dessa forma, mas eu não vejo razão para pensar assim. José provavelmente viu isso como a provisão de Deus, a resposta para as suas orações. Opa, Deus está agindo, por favor, lembre-se de mim. E aí, queridos, o que acontece? Ele permanece ali por 2 anos. Nós devemos ser pessoas de esperança, mas as decepções começam quando nossas grandes esperanças não são atendidas da maneira como nós esperamos. Eu fico vendo nesse meio evangélico dos nossos dias promessas e mais promessas. Chega ao ponto até de muitos líderes dizer o seguinte: não, é que Deus, você não tem fé. Ou então, não, é que Deus não tem poder para agir assim. Mas aí, uma segunda questão, queridos: as decepções podem nos levar ao desespero ou à esperança. Eu tenho dito muito para as minhas filhas, ou recentemente falei para uma delas, e quero repetir isso para os irmãos. Quando nós sofremos o dano, uma afronta, uma decepção, a grande pergunta é: e agora? O que você vai fazer com isso? Ficar frustrado? Deus não me ama? A vida não presta? Ou lidar com isso? Com esperança? Sabe, queridos, o nosso texto não indica o que aconteceu no coração de José. O nosso texto não fala ou como foi a esperança que José, dia após dia, nutria no seu coração. Apenas o texto que nós lemos termina com palavras desoladoras. O copeiro não se lembrou, ele se esqueceu dele. E se a gente parasse aqui, se Gênesis terminasse aqui, a história de José terminasse aqui, nós sabemos como foi a história de José, nós poderíamos dizer: poxa, cadê Deus? Sabe, meus irmãos, então nós precisamos entender. Eu fiquei fazendo um exercício, eu vou copiar o Ivan. Uma vez o Ivan fez isso, quando você pegou a Bíblia. Eu não vou fazer isso, tá? Mas eu queria que você olhasse aqui, depois pega uma régua, brincadeira à parte, do versículo 23 ao capítulo 41, tem um espaço aí na sua Bíblia. Não tem espaço em branco? Dá até para você escrever, eu acho. Pois é nesse espaço aqui que eu poderia dizer o seguinte:
José poderia ter escolhido viver na decepção, dizer que Deus não ama, ou nutrir no seu coração. Eu não vou fazer acréscimo à Bíblia, mas lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala que Abraão creu contra a esperança. Lembra disso? Então, não lembro o capítulo, mas está lá. Se não está, tinha que estar. Não, está lá. Eu poderia dizer que José creu contra a esperança. José permaneceu fiel. Sabe, quando nós olhamos para esse texto, 2 anos, em seus 20 anos, no auge da sua vida, esse espaço em branco significa que passaram-se 2 anos, e esses 2 anos, José permaneceu aqui. Sabe, o texto não fala, talvez José chorou, talvez José reclamou, sim, é um ser humano como nós. E quando as nossas expectativas não são atendidas, como nós vamos agir como crentes? Reclamando que Deus não ama, sabendo que Deus nos ama, sabendo que Deus está conosco, ou com esperança? Como a canção que nós ouvimos no começo, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, né, eu não me esqueci de ti. A gente precisa nutrir a esperança, Jesus está voltando. E é interessante observar que na vida dos servos de Deus, muitas e muitas vezes eles tiveram que lidar com tudo isso. Davi recebeu a promessa de subir ao trono, mas muita coisa aconteceu. O apóstolo Paulo, o Senhor estava com ele, e embora fosse um homem de grande fé, passou por muitas provações na Ásia. Ele estava sobrecarregado, além das suas forças, no desespero da sua vida. Você talvez esteja passando uma decepção hoje. Poxa, eu orei por isso, tentei isso, já faz tempo que eu estou buscando isso ou aquilo. Esse incidente mostra como é vão confiar nas pessoas. Não coloque sua esperança nos homens. Não, o governo X, o fulano de tal, Beltrano que vai resolver. A única coisa consistente sobre as pessoas é que em alguma medida elas vão nos decepcionar. Isso é natural. E eu estou dizendo isso porque se você não pensar assim, pode ser que você se decepcione. Terceiro lugar, esperar somente em Deus é a chave para superar a decepção e o desespero. Sabe, meus irmãos, as decepções nos tiram a esperança em nós mesmos e nos outros. A única coisa que resta é esperar em Deus. José, pela fé, se apegou a Deus e provou ser fiel no seu tempo. E aí talvez você possa perguntar o seguinte: como você sabe que José esperava em Deus? Ou como você pode saber quando a sua esperança está em Deus? E aí eu posso dizer, olhando para a vida de José, pelo menos 3 sinais aqui que José esperava em Deus, e eu destaquei para nós aqui. Em primeiro lugar, queridos, se a sua esperança está em Deus, você não se concentrará na autopiedade, mas em servindo ao próximo ou aos outros. Uma cena marcante na vida de José é que, apesar de toda a situação, José não entrou num estado de autocomiseração. Você não vê isso. Você vê um José servindo, desde a casa de Potifar. Antes mesmo de ser mandado para o Egito, José também servia a ordem do seu pai. José estava agora na prisão servindo. Uma cena que me chama a atenção aqui é que José olhou o semblante triste daqueles homens, daqueles presidiários, daqueles que estavam com ele, né? Ele viu o semblante, preocupou-se e perguntou: por que vocês estão com o semblante assim? Ele tirou a dor dele e concentrou no outro. Se você olhar o versículo 14 e 15, você também vê a consideração de José pelos outros em seu apelo ao copeiro. Por quê, pastor? Em nenhum momento você vê José dizendo assim: os meus irmãos não prestam. Está lá, no verso 14 e 15, José não citou a sua família. Mas quem que mandou eles para lá? Eu simplesmente fui tirado do Egito, ou entre os hebreus, trazendo para cá. José não fica terceirizando e culpando os outros. Minha vida é assim, não presta. Não, pelo contrário, a sua esperança estava em Deus, e por causa disso ele se concentrava não na autopiedade, mas no serviço ao próximo. Em segundo lugar, se sua esperança está em Deus, você terá uma atitude positiva, não cínica.
E positivo aqui não estou dizendo o poder do pensamento positivo, eu digo uma atitude alegre, uma atitude confiante, apesar da circunstância difícil. José não entra num estado cínico dizendo de que me adianta servir a Deus, não serviu de nada, olha aí, olha onde que eu estou. Atitude positiva significa, querido, se concentrar nas coisas que você pode fazer em uma situação, não nas coisas que você não pode fazer. José aqui não fez corpo mole, José continuou servindo. José estava ali com interesse. Quantas e quantas pessoas, porque não receberam uma promoção no trabalho, se dizem crentes, têm uma atitude cínica e às vezes até perigosa. Só que lembre-se que a Bíblia nos recomenda que ao servir, nós fazemos como ao Senhor. Mas em terceiro lugar, se a sua esperança está em Deus, você será rápido em incluí-lo no trato dos problemas. Sabe, meus irmãos, esses homens mencionaram seus sonhos, e José rapidamente interpretou os sonhos. E aí é interessante a frase que José, conte-me o seu sonho, eu vou interpretar. Alguns comentaristas, um deles, Donald Gray Barnhouse, ele diz o seguinte: a simplicidade de uma criança, falando acerca da atitude de José, a simplicidade de uma criança que sabe exatamente onde seu pai está e como alcançá-lo. José andou tão perto de Deus que automaticamente ele mencionou o seu nome ao dizer: não, Deus vai resolver aí, ele vai dar a interpretação desse sonho. Há um problema, e José se colocou como resolver o problema dos sonhos ali, e ele disse: eu estou aqui. E nós sabemos, pela história, que foi a atitude íntegra de José que depois o colocou na posição de frente com o faraó. Então Deus está trabalhando, sem a gente entender às vezes. Eu concluo aqui. Deixa eu só fazer uma mexida. Eu coloquei essas 3 fotos que eu tenho usado desde o começo, né? Um José jovem, um José um pouquinho mais velho, e agora um homem. E eu fiquei pensando muito sobre essa foto ilustrativa, que José não é mais uma criança, e como Deus molda a nossa vida. Às vezes algumas dores, algumas situações difíceis, é porque Deus está moldando o nosso caráter como crentes. Antes eu falava como criança, agora eu não falo mais. Bom, já fiz minha propaganda. 5 coisas que eu gostaria de dizer nessa conclusão. Primeiro, Deus é sempre soberano, mesmo quando parece que Ele se esqueceu de você. Você pode chiar, você pode reclamar, você pode falar um monte de coisa, mas Deus continua sendo Deus, mesmo quando as coisas não têm acontecido do jeito que você queria. Sabe, José aqui viu seus sonhos cair por água abaixo quando foi esquecido pelo copeiro. A pergunta é: e se o copeiro tivesse falado a Faraó e José tivesse saído? O que José estaria fazendo? Talvez, eu posso pensar assim, ele não teria interpretado o sonho de Faraó. Talvez Faraó ia tirá-lo de lá e falar assim: pode voltar com sua família. Lembre-se que José já reconheceu isso no capítulo 50 e dizer: o Senhor me enviou para cá para preservá-los em vida. Só que para ele entender isso lá, ele teve que passar pelas suas situações. Então Deus continua soberano mesmo quando parece que Ele se esqueceu de você. Segundo, Deus nunca é infiel ou cruel, mesmo quando as circunstâncias parecem o contrário. Sabe, é interessante porque ao longo da história o povo de Deus já passou por provações terríveis. Hoje, se não me engano, hoje ou ontem, mas eu acredito que foi hoje, lá na França, muçulmanos entraram em Notre Dame, lá na catedral, e mataram 3 pessoas, degolaram. No Chile, igrejas são queimadas. Mas não é evangélico. Não. São igrejas cristãs. E a gente está vendo tudo isso que a mídia pergunta: quando a mídia noticiou hoje? Não noticia. Crentes estão morrendo, sofrendo, mas não significa que Deus deixou de ser fiel. Sabe, queridos, o cético pode dizer que Deus é cruel por permitir tais coisas,
Mas um cético não tem em vista o plano eterno de Deus. Um cético não entende como Deus amorosamente disciplina o seu povo para compartilhar a sua santidade. É como o salmista que diz no Salmo 119: foi-me bom passar por isso. E quantos de nós poderíamos dizer isso hoje? Foi bom ter passado por isso, ainda que doeu muito. E outros salmos são questionados dizendo: onde está o teu Deus? E aí o salmista tem que responder: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Terceiro lugar, queridos, as promessas de Deus são verdadeiras em seu tempo, não no nosso. Sabe, é uma das coisas que nós temos que me irrita sobremaneira. É um determinismo, é querer mandar que Deus faça agora. Isso é diabólico. Porque na verdade Deus tem o tempo dele. Se José tivesse sido libertado nessa época, talvez ele não teria sido nomeado como o segundo homem mais importante no Egito. Deus tem o tempo dele, o jeito dele, a maneira dele, a agenda dele, não a nossa. Enquanto você não entender isso, você vai viver lutando contra Deus. O apóstolo Paulo Pedro diz lá em 1 de Pedro 5, 6 e 7: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E vos exalte não significa te colocar numa posição de honra, mas que Ele atenda no tempo dele, não no nosso. Quarto lugar, não somos responsáveis pelos comportamentos dos outros, mas somos responsáveis por nosso próprio comportamento e atitudes. Aqueles dois homens estavam ali na prisão, o copeiro foi morto, o copeiro foi restituído, o padeiro foi morto, não injustamente. A Bíblia fala que eles agiram ali, que falharam contra o faraó, não sabemos o quê. E José? José teve uma conduta como alguém fiel a Deus. Sabe, meus irmãos, as pessoas podem nos maltratar, podem nos desapontar, podem nos chamar de tolos, mas uma das coisas que nós devemos nos lembrar, e isso me preocupa muito, é se nós estamos olhando com a nossa postura cristã e a nossa posição. Não que José aqui poderia frustrar os planos de Deus, porque ele não pode fazer isso, mas ele poderia amargar muitas coisas ruins na sua jornada se não tivesse tido uma posição de caráter firme com Deus. A Bíblia não fala, não temos nenhum versículo aqui que fala que José andou com Deus. Temos Noé, temos outros. Mas eu gosto de pensar em José pensando nisso. Ele andou com Deus. Falha, mas andou com Deus. E por fim, a graça de Deus é sempre suficiente se a recebemos. Sabe, José passou por essas provações mais fortes, não mais fraco, gentil, não amargo, porque ele esperava em Deus. Mesmo estando na prisão, o Senhor estava com ele. Mesmo esquecido pelo copeiro, Deus nunca o fez, nunca esqueceu de José. José experimentou o que Paulo e tantos outros crentes, passando por provação, experimentaram, que é a graça de Deus que é suficiente para as nossas necessidades. E aí, para a gente fechar aqui e levar para casa, eu gostaria de contar uma história para vocês. Talvez você nessa noite, ou talvez essa semana, está desanimado. Talvez esse ano não tenha sido um ano muito bom. Talvez você não está tendo dias bons. Eu gostaria de usar uma história de um pregador britânico chamado Charles Spurgeon, esse da foto, pastor do século XIX. E conta a história que um dia ele estava voltando para casa, desanimado, deprimido, cansado. E uma das coisas que eu fico olhando é que às vezes a gente olha homens como esse, Spurgeon, Calvino e tantos outros, e acha que eles são super-heróis. Eles também pensaram em desistir, assim como a narrativa bíblica. E Spurgeon estava deprimido, estava cansado, quando de repente veio e surgiu na sua mente um versículo. Eu não sei se já passou por isso, quando veio o texto bíblico que fica ali martelando na cabeça. O versículo dizia assim: a minha graça te basta, ou a minha graça é suficiente para você. E aí, é como se eu estivesse conversando com Deus, ele disse: eu acho que sim, Senhor,
E ele começou a rir na rua, começou a dar risada. Parecia que ele tinha sido tomado por uma incredulidade absurda. E ele disse: foi como se algum peixinho, estando com muita sede, se preocupasse em beber o rio até secar. E o rio dissesse para ele: beba, peixinho, o meu riacho te basta. Ou parecia um ratinho nos celeiros do Egito, depois de 7 anos de fartura, temendo que morresse de fome. E José poderia dizer: anime-se, ratinho, meus celeiros são suficientes para você. Ou era como um homem no alto de uma montanha, dizendo a si mesmo: temo que vou exaurir todo o oxigênio da atmosfera. Mas a terra, a montanha, pôde dizer para ele: respire, ó homem, e encha os pulmões, a minha atmosfera é suficiente para você. Sabe, queridos, se seu dia está ruim, se as coisas não estão saindo do jeito que você imaginava, assim como José, ouça o Senhor dizer para você: você não pode exaurir a graça de Deus para atender às suas necessidades em todas as provações, mas você pode ouvir Ele dizer: a minha graça é suficiente para a tua vida. Muitas de nós passamos por decepções, sim. Talvez no casamento, talvez com problemas na família, talvez no trabalho, talvez um sério problema de saúde, talvez um amigo que nos difamou, talvez uma situação que saiu como você não queria. Talvez você tinha grandes esperanças, mas agora não tem mais esperança. Mas você pode afirmar: Deus existe, o Senhor é grande, e eu ainda o louvarei. Porque ainda que os homens se esqueçam de mim, o Senhor não se esqueceu da minha vida, e Ele tem um plano na minha história. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa narrativa histórica, pela revelação bíblica, que traz tantos ensinamentos para nós. Poderíamos passar horas e horas vendo a mão operosa do Senhor na vida de José, mas nós não podemos nos esquecer, ó Deus, que a mesma mão operosa do passado é a mão que está agindo na nossa vida hoje. E ainda, Pai, que as coisas não têm saído do jeito que nós planejamos, ainda que estamos amargando a decepção, ainda que olhando ao contexto, à circunstância ao nosso redor, nos preocupemos, que possamos nos lembrar que o Senhor é soberano, e que tem uma história que nós já sabemos, que é a história maravilhosa da redenção. E a salvação nos alcançou, a graça nos alcançou, e essa graça é suficiente para nós. E sabemos, ó Pai, que se os nossos planos aqui nessa terra não se concretizarem segundo o que nós queremos, a promessa do Senhor de nos conduzir até a nossa pátria celestial, ela não se frustra. E ainda que os homens nos decepcionem, a nossa confiança no Senhor é única, e nós chegaremos ao nosso porto seguro. Leva os teus filhos em paz, Senhor, protege cada um deles. Eu oro pelos meus irmãos que estão desanimados. Eu oro por avivamento, Pai, nessa nação. Eu oro por santidade de vida, Senhor. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor anime o nosso coração a não tirar os olhos de Ti, ainda que ao redor seja carrancuda. O Senhor está agindo e em breve voltará. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Até domingo pela manhã, escola dominical, à noite, Santa Ceia, se o Senhor assim quiser. Dê um abraço na sua esposa, no seu marido, no seu filho, e só isso você pode fazer. Ivan. Deixa eu só desligar aqui. Eita.